Dois versículos. Romanos 12, 1 e 2. Todos abriram? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o quanto eu preciso caminhar, Deus, nessa mensagem de hoje, na minha vida pessoal. O quão distante, Deus, eu sinto, Senhor, de viver o que será pregado aqui. Não permita, Senhor, que eu viva na hipocrisia das pessoas acharem que eu sou algo que eu não sou. Eu não estou aqui para pregar a minha vida, a minha vontade. Eu não estou aqui, Deus, para pregar os meus exemplos, a minha história. Quero trazer a Tua mensagem de forma simples e profunda. Eu sei, Senhor, que a palavra corta tanto para aquele que ouve, quanto para aquele que prega. E por isso, Senhor, nessa noite, que seja pregada apenas a Tua palavra e nada mais. Traga a Tua graça e misericórdia no meio do Teu povo, da Tua igreja, para que saímos daqui inteiramente edificados e impactados por ela. Fala conosco, apesar das nossas limitações no compreender, apesar das minhas limitações no falar, apesar dos pecados da Tua igreja e do mensageiro, que o Senhor nos use essa noite. E fale conosco, Deus, baseado único e exclusivamente na dependência do Espírito Santo. E assim eu oro, Deus, confiado que o Senhor Jesus há de ouvir essa oração e respondê-la. E oramos assim, Deus, confiados em nome de Cristo somente. Amém. Vou propor para vocês hoje aqui, a partir de hoje você vai pensar na sua vida como uma jornada. Claro que nessa jornada de vida cristã nós temos pontos que nos marcam. Você casa, isso é um marco na sua vida. Você compra uma casa, isso é um marco na sua vida. Você se forma na faculdade, isso é um marco. Você tem um encontro com Deus algum dia na sua vida, isso é um marco. Mas a nossa vida, na maioria das vezes, é um andar diário. É um andar cotidiano que você precisa compreender isso. A Silvia não está aqui, mas com frequência eu oro assim: Deus, aviva a Tua igreja, vivifica a Tua igreja. Queremos experimentar um avivamento nesse lugar. É verdade. E eu vou continuar orando por isso. Martin Lloyd Jones orava o seu ministério inteiro por isso. Mas Martin Lloyd Jones não experimentou um grande, talvez, avivamento, assim, nos termos clássicos, talvez, do que a gente vive. E talvez eu não experimente, ainda que eu vou orar por isso, por toda a minha vida. Mas por causa disso, você vai deixar de ver a vida cristã? Por causa de alguns marcos que talvez você tanto anseia na sua vida, você vai deixar de viver a sua vida cristã? Você vai deixar de caminhar? Não. Portanto, eu não quero te decepcionar, eu quero te treinar. Eu não quero te frustrar, eu quero treinar os seus músculos para você continuar a sua caminhada. E cada vez que você vem no culto, cada vez que você vem buscar a Deus, cada vez que você ora, cada vez que você jejua, cada vez que você lê a palavra de Deus, você está exercitando esses músculos. Ninguém fica forte na academia do dia para a noite. Ninguém consegue ser um atleta da noite para o dia. É um esforço contínuo diário que é pesado, que é uma caminhada dura, mas que o final é recompensa. Esse texto de Romanos está falando disso. Uma jornada longa, uma caminhada que nós precisamos continuar. Imagine que você tenha ensinado alguém muito tempo na escola. A Gleice está aqui, a nossa irmã também, Olivia, também está aqui, sabe muito bem que é isso. Você precisa ensinar a criança por repetição. Você precisa ensinar a criança no seu dia a dia. Você não aprende nada do dia para a noite. E exatamente porque você gasta tempo ensinando essas pessoas, você quer que ela aprenda no final do que você ensinou. Talvez você ajudou alguém a tirar a carteira de motorista, né? Você teve lá várias teorias. Aqui é o freio, aqui é o câmbio, aqui é o acelerador, aqui é a embreagem. E quando você ensina aquela pessoa, ela tem que passar da teoria para a prática.
O seu desejo é que depois que você tem ensinado, aquela pessoa vai dirigir bem. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Aqui, o capítulo 12, ele é um divisor de águas no texto, no livro de Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está ensinando muitas doutrinas sérias, importantes, ensino após ensino, ensino após ensino. Mas a partir do 12 ele fala assim, olha, tá vendo, eu ensinei tudo isso, agora vocês têm que viver. É como se Paulo estivesse pregando expositivamente, e do capítulo 12 até o 15 ele está, agora é aplicação. Olha, do capítulo 1 até o 11 eu estou expondo a palavra de Deus, agora do 12 até o 15 eu vou aplicar. E por fim, lá no capítulo da metade do 15 até o 16, ele faz as saudações finais. Você já conhece o panorama de Romanos só pelo que eu acabei de falar. Doutrina do 1 ao 11, aplicação do 12 ao 15, do 15 ao 16, saudação final. E é interessante que Paulo, nessa que eu acabei de falar agora, exposição e aplicação, nós estamos no início da aplicação de Paulo, depois dessa explicação dos 11 capítulos. É interessante que nessa teologia, ele tem uma característica que o Mateus talvez vai ouvir ou já ouviu falar também, que é o que a gente chama de indicativo e imperativo. O que é isso? Pode parecer uma coisa teológica de seminário, mas é muito válida e prática para nós, igreja. Indicativo é o seguinte, olha, porque Jesus fez algo por mim, eu vou e faço tal coisa. Por causa da obra de Jesus, indicada lá na cruz, é um indicativo do que Jesus fez por mim, por causa do que ele fez, eu vou ter que fazer isso, eu vou praticar isso. Isso é o imperativo. Imperativo não é ordem, não é mandamento para nós aqui hoje? Então, porque Jesus fez isso, eu também então tenho que fazer isso. Porque Jesus fez tal coisa, eu vou lá e faço essa determinada ação. Basicamente é isso. Doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta andam juntas, andam de mãos dadas. E Paulo está aqui, meus irmãos, mais ou menos 24 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Imagine Paulo escrevendo essa carta lá na cidade de Corinto, provavelmente foi nessa cidade, na sua última viagem missionária. E o que ele está tentando aqui? Ele está tentando convencer a igreja de que ela apoiasse um projeto missionário de plantação de igreja. Mas é interessante que ele tem esse intuito, imagine Cida, Paulo lá na cidade de Corinto, 24 anos depois que Jesus morre, escrevendo essa carta, ele está tentando convencer a igreja a apoiar o projeto missionário dele. Só que ao apoiar esse projeto missionário, ele também está pastoreando essa igreja. Só que o que é interessante? Paulo não plantou essa igreja. Paulo não plantou essa igreja e ainda não tinha visitado os irmãos. Aí você fala assim, mas que autoridade esse rapaz está falando aqui? Imagine se você nunca viu ninguém. Um pastor vem aqui, sobe e você fala assim, mas esse agora aqui é o nosso pastor? Cadê o pastor Christopher? Cadê o Mateus? Cadê o pessoal para apacentar esse povo? Uai, do nada esse cara chega. Paulo estava assim, fazendo uma carta para que as pessoas fossem doutrinárias, sendo que ele nunca plantou aquela igreja. Não seria estranho? Mas com que autoridade então Paulo escreve essa carta? Com a autoridade que o próprio Senhor Jesus confiou a ele. E é nessa autoridade que Paulo escreve, mesmo não tendo fundado a igreja romana. E aí o versículo começa mostrando exatamente um portanto. Imagine Paulo então sentado lá na cidade de Corinto escrevendo isso para aquela igreja, tentando convencer aqueles irmãos. Ele começa com a frase portanto, algumas traduções de vocês é rogo-vos, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, é uma ligação do que ele está falando. Olha, depois de tudo isso que eu escrevi para vocês, aí, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, o que eu quero que vocês façam agora? Uma ligação com o que eu ensinei. À luz de tudo que eu ensinei para vocês, por causa das misericórdias de Deus, vocês têm que colocar em prática o que eu vou dizer agora. Olha, eu rogo-vos, ou portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o que eu vou pedir? Peço que vocês ofereçam. Ele vai fazer um pedido. Então, à luz dessas misericórdias que Deus exerceu sobre nós, a vida de Deus manifestada através de Jesus, para que façamos algo a Ele, mas não de forma legalista, não na força do nosso braço. Nós temos que entender que Jesus nos pagou um preço por nós, nos comprou com seu sangue. E esse texto então começa aqui por causa dessa misericórdia. Lembra a história do indicativo e imperativo? Por causa do que Jesus fez, por causa das misericórdias derramadas sobre mim, peço a vocês tal coisa que nós vamos estudar na próxima etapa. Então, essa misericórdia de Deus manifestada em nossas vidas vai nos capacitar a fazer tudo que Paulo vai descrever agora. Ele está preparando o terreno. E qual que é a preparação do terreno? Olha, por causa da misericórdia que Deus derramou de vocês,
Continua, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra apresentar aqui no grego mostra um verbo de uma ação que é contínua. Não é do tipo assim, uma apresentação teatral como a gente vê aqui e termina. Não, quando Paulo fala, peço que vocês apresentem, está uma ideia contínua aqui no verbo grego, ou seja, algo constante, que não vai terminar. E esse verbo de ação contínua é algo diário, significa que eu não faço isso uma vez só diante de Deus. Não é assim, eu vou apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, pronto, acabou, uma vez só, enfim, como sacrifício de Jesus. Não, é uma apresentação diária, é uma manifestação do Senhor Jesus de forma que a gente chama progressiva, para a vida toda. Mas ele não só fala de apresentar, ele fala do corpo. O corpo aqui não apresenta só a estrutura física, o corpo aqui apresenta a completude das nossas vidas. Todo o nosso ser, ele fala, olha, apresentem, é como se eu colocasse assim, olha, apresentem, ofereçam o seu corpo. Vamos tirar a palavra corpo. É assim, peço que ofereçam o seu todo. O todo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse corpo aqui quer dizer essa completude do homem. Então, a gente não pode cair naquela posição de achar que o corpo é mau. Como as igrejas aí fora, às vezes, prega, ou até mesmo o catolicismo romano, ou os gregos falavam isso. Gente, se o corpo fosse mau, Deus não teria criado o corpo de Adão e Eva. Se o corpo fosse mau, Jesus não teria vindo de forma corpórea. Se o corpo fosse mau, Jesus não teria sido ressuscitado em vida, em corpo físico. E se o corpo fosse mau, Deus não nos daria um novo corpo na Nova Jerusalém. O corpo é bom e é criado por Deus, é a vontade de Deus. Deus fez o corpo antes da queda, Gênesis 2, 7, 21 a 23. E Deus vai nos ressuscitar de novo naquele último dia, no dia da consumação de todas as coisas, na glorificação. Romanos 8, 23, 1 Coríntios 15, Filipenses 3. Portanto, então, essa santificação que ele fala de apresentar diante de Deus é o seu todo. Corpo, alma, tudo. É uma forma de você se envolver diante de Deus, é uma forma de você se apresentar a Ele. E sacrifício vivo? O que quer dizer o sacrifício vivo? Aqui refere-se àquela dimensão espiritual. O sacrifício daquele que estão intimamente ligados a Cristo Jesus. Os cristãos devem então, meus irmãos, aceitar que ao Deus fazer algo por nós, Jesus não morre, Ele não sacrifica por mim e por você, agora eu vou me sacrificar de forma viva, santa e agradável a Ele. E essa linguagem aqui do sacrifício é muito apropriada para aqueles rituais do Antigo Testamento. É como se Paulo tivesse naquela visão de um compromisso que ele tem daquelas cerimônias que aconteciam no Antigo Testamento. Por exemplo, a cerimônia da aliança em Êxodo capítulo 24, verso de 1 a 8. Mas qual que é a diferença desse sacrifício lá do Antigo Testamento para agora? É porque lá no Antigo Testamento, um animal precisava ser morto. O sangue precisava ser derramado. Não é o nosso caso aqui agora. Eu não posso oferecer um corpo humano pecaminoso para ser apresentado, para ser morto diante de Deus. Não é isso. Ele fala, na verdade, que esse sacrifício que foi feito por meio de Jesus e que nos une a Ele, agora é substituído por algo que é vivo. Então, depois que Jesus fez esse sacrifício por mim, eu agora vou me sacrificar a Ele de forma a apresentar a minha vida de forma constante. A gente viu que apresentar lá não era uma vez só, esse verbo, né? Portanto, apresentem, né? Ofereçam-se o seu corpo, apresentem a Deus, né? O oferecimento é contínuo. E é contínuo porque ele é vivo. É contínuo agora porque é ingratidão do que o Deus fez por mim. Lembra da história do indicativo e imperativo? Porque Jesus fez algo por mim, então eu vou e faço isso por ele. Assim então, como nos sacrifícios do Antigo Testamento, deveria ter um padrão e um requisito divino. Agora nós temos também que nos apresentar diante do padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus? Santidade. Qual que é o padrão de Deus? Algo vivo. E qual que é o padrão de Deus? Algo que seja agradável a Ele. Gente, quando a gente for oferecer o nosso culto aqui a Deus, e a Elaine estava falando sobre isso, você tem que entender isso. Vida. Vida na hora de louvar. Vida na hora de orar. Santidade. Santificação na hora da oração, santificação na hora do louvor, santificação na hora de prestar atenção na palavra. Eu já falei isso para vocês, vocês não são telespectadores do culto, vocês são adoradores. Você não está aqui, né, que nem diz a Ana Clara, telespectando. Você não está aqui como um espectador desse culto, você é parte ativa. Por que você é parte ativa? Você está ouvindo algo que você tem que viver lá fora.
E aqui dentro também, claro. Mas você está ouvindo alguma coisa para você praticar. Então você não está passivo no culto. Você agora, mesmo sentado aí, você é parte ativa. E essa forma de viver a Deus de forma viva, santa e agradável é a vontade de Deus. E agora, como você serve então a Jesus e a Deus como forma de sacrifício diário? Primeiro, é você negando a sua vontade carnal. Você negando as suas vontades. Isso é seguir Jesus. Sabe quando Jesus fala assim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga? É você negar as suas vontades todo dia. Então, de repente, você tem uma vontade carnal de trocar de esposa. Você tem que negar isso aí. De repente, você tem uma vontade carnal de deixar os cultos para negligenciar o dia do Senhor. Negue-se a si mesmo. Talvez você tenha vontade sua de maltratar um irmão, de falar mal dele, de difamá-lo e vontade de não perdoar. Mas isso é o sacrifício que você tem que fazer, porque Jesus já fez um sacrifício no seu lugar. E porque Ele já fez isso por você, você agora se sacrifica por Ele, negando a si mesmo, oferecendo-se para Ele como esse sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é servir a Cristo, uma decisão diária que te afasta do que o mundo ensina, que te afasta da sua vontade carnal. Baseado então nessa decisão de você oferecer a Deus, qual que é o resultado? O resultado é um culto racional de vocês. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, o resultado então de oferecer a Deus um sacrifício que é vivo, santo e agradável, é um culto. E a partir de agora então, o crente, meus irmãos, não vai trazer mais animal para ser sacrificado. Ele não vai trazer um animalzinho aqui no altar. Ele mesmo é esse sacrifício vivo a Deus. Ele mesmo é santo e agradável a Deus. Que é o culto que você está prestando. Mas que culto que Paulo está falando aqui? De acordo com as Escrituras e a carta pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós precisamos reconhecer 4 aspectos de culto. Primeiro, a sua vida como um culto constante de Deus. A sua vida está no altar permanente diante de Deus. Você está num culto contínuo, diário. Tudo que você faz deve ser um culto agradável a Deus. Deuteronômio capítulo 6, Jó capítulo 1. Mas você não só tem uma vida para Deus cultica falando, mas você tem uma forma individual de cultuar a Deus. Você deve se trancar no seu quarto e orar. Você deve se trancar no seu quarto e ler a Bíblia. Isso é um culto individual, você e Deus. Salmo capítulo 4, Salmo capítulo 18, Mateus capítulo 6. Tudo carta pastoral da IPB e Bíblia. Terceiro aspecto, culto em casa, culto familiar. Jó capítulo 1 nos mostra isso. Culto em casa é uma dificuldade que eu tenho. É uma luta que eu tenho, reunir a minha família uma vez por semana, mas eu tento. O pastor Erickson lá da primeira igreja faz isso religiosamente toda terça-feira. Eu estou lutando para eu fazer isso em casa, mas tenho negligenciado. E por fim, o nosso culto público solene, Isaías 56, Hebreus capítulo 10. Irmãos, a sua vida cotidiana é um culto a Deus. Você presta um culto individual a Deus. A sua família tem que cultuar a Deus junto com você e você tem que estar aqui solenemente, publicamente num culto. Isso está muito claro, por exemplo, na nossa confissão no capítulo 21 também. Eu não vou ler ela toda aqui, na seção 6 você vê depois. Logo então, nós devemos cultuar a um Deus triuno, do qual eu faço de forma viva. Eu estou oferecendo esse culto que é racional. E racionalidade aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com coisa mecânica. Oferecer a Deus um culto racional não é um culto mecânico, automático, sem vida, como eu sempre prego aqui. Talvez a minha luta maior, irmão, se você falar assim, pastor, qual que é essa luta maior? A minha luta maior é ter você aqui todo domingo, mas não de forma religiosa. Exortar você a vir aqui na igreja, buscar a Deus, no que é feito aqui dentro, mas não de forma mecânica, não de forma religiosa. Talvez essa é a minha maior luta. Talvez essa é a minha maior batalha, não só com vocês, mas para comigo mesmo. Porque pastores podem se tornar profissionais da pregação, infelizmente. O Hernandes Dias Lopes falou isso exatamente num podcast, essas semanas aí que passou, e ele falou que exatamente um pastor estava relatando isso para ele. Ele falou assim, pastor Hernandes, eu virei um profissional da pregação, infelizmente. Ele falava com tristeza, ele não falou isso com alegria, não. Eu me virei um profissional da pregação porque tornou-se algo mecânico, automático, sem vida. Mas não é esse culto racional que Paulo está falando. O que é o culto racional? É adorar a Deus de forma consciente, é adorar a Deus de forma consagrada, é adorar a Deus entendendo o que eu estou fazendo. Hoje de manhã eu perguntei para os irmãos, o que significa sangue carmesim?
Ninguém falou. Ou seja, o que você está cantando? Você está entendendo o que você está cantando? Você está compreendendo a mensagem pregada? Você está compreendendo o que você é cantado? Isso é o culto racional. Você compreende Deus e o cultua de forma inteligente. Você compreende. Por isso que as nossas letras de música têm que ser pensadas quando a gente canta o culto. E é assim que você vive. A sua vida é um altar constante diante de Deus. É o que a gente chama de coram Deu, uma vida contínua diante do altar de Deus. Mas aí ele continua o texto e aí vira o versículo 2. Ele fala assim, então tá bom. Você tem que fazer tudo isso e. O e aqui é uma conjunção de soma, né? Uma conjunção aditiva. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Outra atitude. A primeira atitude era você se oferecer a Deus como sacrifício vivo. A outra atitude é não viva conforme os padrões desse mundo. E esse aqui, meus irmãos, é um dos motivos porque eu gosto tanto dessa versão da Nova Almeida. Ela já clareia o caminho para a interpretação bíblica. Ela mostra que esse mundo, olha só, ela fala, não vivam conforme os padrões deste mundo. A Bíblia de alguns de vocês talvez está dizendo esse século, né? Eu gosto desse clareamento que fala assim, este mundo, ou seja, o que é este mundo? O presente século, essa presente geração, aquilo que a gente está vivendo, essa era perversa, essa vida passageira que a gente está vivendo. Estar conformado a esse século significa uma vida mergulhada no que é aqui e agora. É isso. Ele fala, não viva conforme os padrões desse mundo. Não viva conforme os padrões desse século. E meus irmãos, se nós temos calculado a nossa vida, ambição, plano, vida terrena, e estamos tão preso com os pés aqui, se você está tão fixado com o pé daqui como alguém do mundo, eu lamento dizer, mas você é uma das pessoas mais infelizes do mundo. Não sei o que estou dizendo. 1 Coríntios 15, 19 nos mostra isso. Olha o que o texto diz, 1 Coríntios 15, 19. Está escrito o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Eu li aqui literal. Se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, somos os mais infelizes desse mundo. E se nós nos moldarmos a essa época, significa que o pecado nos governa. Agora você sabe por quê? Eu tenho aqui duas teorias bem rápidas para dizer por que eu acho que a gente está pensando tanto nessa terra e não nessa vida futura. Só duas possibilidades, claro que existem mais. Mas a primeiro, por que a gente pensa tanto nessa vida e não na vida futura? Primeiro, porque os nossos olhos se prendem muito ao que a gente vê. A gente é muito materialista no sentido não de apegado ao dinheiro, materialista de falta de fé mesmo. Tipo igual Tomé, sabe? Eu só acredito se eu for lá e tocar e ver. Então, primeiro porque nós estamos com os olhos fixados demais, presos, apegados às coisas dessa terra. Que é bom você ter um celular, é bom você ter uma boa casa, é bom você ter um bom carro, e a gente está apegado nisso. Essa é a primeira teoria. Por que a gente não pensa na vida futura? A segunda teoria é porque nos falta fé de crer na vida eterna. Eu te faço uma pergunta muito honesta e você vai responder só para você mesmo. Você crê mesmo que tem uma vida eterna? Sério? Você crê que depois que você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Você acredita nisso de verdade? Porque se você acredita nisso de verdade, você tem fé, você não vai viver de qualquer jeito. Você não vai viver de qualquer maneira. Porque você sabe que a qualquer momento você vai estar ou no céu ou no inferno direto. Não tem purgatório, não tem passagem por estágios. Eu acho que a gente então não está confiando nessa promessa. E eu te faço essa pergunta, será que você crê nisso que eu acabei de falar? Essas são as minhas duas teorias, por que a gente pensa pouco na eternidade? E talvez, quando Paulo fala, não vos conformeis a esse padrão de mundo, ou a esse século, como algumas versões, o que significa se conformar a esse século? Como é que você sabe se você está conformado a esse século? Vou fazer uma lista rápida aqui, breve. Primeiro, quando é que eu estou conformado com esse século? Quando a minha prioridade não é o dia do Senhor, eu viajo, visito, faço tudo o que eu quiser, deixo a minha casa arrumada, mas eu abro mão de tudo isso para não cultuar a Deus. Talvez os sinais de secularização chegaram quando você fala de todo tipo de assunto, menos da palavra de Deus. Talvez você já está conformado a este mundo, secularizado, quando a oração não é um relacionamento com Deus, mas é um ritual religioso que você faz antes de dormir e antes de comer ou na hora que acorda. Você está secularizado quando eu penso que o dinheiro é o meu Deus.
E quando eu não oferto isso a Deus, quando eu não derramo isso no altar de Deus, mas eu sirvo ao dinheiro, o sinal de secularização chegou a mim e à igreja quando o meu celular é instrumento para alimentar os meus prazeres carnais e não meu espírito. Os sinais de secularização chegaram a mim quando eu não tenho paciência para tolerar um culto de 1h30, mas eu tenho paciência para zerar várias séries da Netflix. Os sinais de secularização chegaram a mim quando a minha confissão de pecados durante o culto é algo mecânico, religioso, sem vida e sem quebrantamento. Os sinais de secularização chegaram a mim quando o meu filho, quando eu batalho pelo meu filho ganhar um presente, ao invés de eu me doar por ele, eu ser o mentor da vida dele, eu moldar a imagem de Cristo sobre ele. Então eu estou ocupado tentando dar o melhor para o meu filho, melhor roupa, o melhor presente, mas eu não me dou para ele. E os sinais de secularização chegam a mim quando eu vou para a igreja apenas para ser servido e não para servir. Irmãos, esse é o sinal de secularização. Como é que eu combato tudo isso? Ele põe um mas, e aqui é talvez uma explicação que eu vou tentar explicar de forma mais clara, mas é o seguinte: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Essa foi uma forma que a tradução da Nova Almeida preferiu. Só que tem algumas traduções que diz mas deixai-vos transformar, ou transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui há uma questão mais bíblica entre os verbos gregos, porque esse verbo aqui ele está no presente, passivo, imperativo e finito. O que quer dizer tudo isso que eu falei aqui para resumir a história? Apesar de ser um verbo passivo, onde a pessoa recebe de Deus, olha só, a NVI prefere isso, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, ao mesmo tempo que eu deixo Deus renovar a minha mente, eu também tenho que ir lá e renovar a minha mente. Ao mesmo tempo que eu estou sendo passivo, ele é um verbo imperativo. Então aqui é uma mistura, aqui é um caldo que você entorna, que eu digo que é o processo de santificação. O processo de santificação é um passo Deus te santifica, outro passo você dá no processo de santificação. Outro passo você vai até Deus e outro passo Deus vem até você, e assim você vai caminhando a vida cristã. Onde você e Deus estão nessa sinergia santificadora, vamos dizer. Por isso que a a Nova Almeida fala: deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, ou na sua Bíblia está transformai-vos, da ideia que é você que tem que mudar. Mas esse ser transformados, meus irmãos, é exatamente o verbo chamado de metamorfo. Sabe o que significa o verbo metamorfo, de metamorfose? Vem daquele mesmo verbo. E esse transformar aqui, irmãos, não é uma mudançazinha qualquer. Esse metamorfo, que significa metamorfose, é aquela ideia da borboleta e da lagarta. É algo completamente distinto. Tipo assim, sabe o oposto? Primeiro era um bichinho feio, enrugado, roliço, que anda, todo desengonçado e que está lá grudado na árvore. Isso é um bicho. Quando ele passa pela metamorfose, que é esse transformar-vos que Paulo está pregando aqui, ele vira uma linda borboleta que voa, que todo mundo admira, que todo mundo quer pegar, tirar uma foto, mas dificilmente alguém quer tirar foto daquele coró todo roliço, naquela planta, cheio de farpas, A minha mãe tem pavor de coró. Isso é a metamorfose que Paulo está falando, o oposto. E esse verbo é exatamente usado em 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte: olha, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. É o mesmo verso, é a mesma palavra, essa transformação, é a metamorfose. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então essa metamorfose não é uma simples mudança, é uma transformação que é um processo, que não é do dia para a noite. E eu sempre falo isso, a nossa sociedade quer essa transformação assim, rápida. Por causa do advento hoje da ansiedade, internet. Gente, pensa bem, se Paulo fosse pregar aqui nessa igreja hoje, quantas horas ele não sairia lá da minha casa para estar aqui hoje a cavalo? São 13 quilômetros, eu não sei quanto dá 13 quilômetros a cavalo. Mas ele teve que passar muitas horas para vir pregar. Mas a nossa sociedade sempre está no imediatismo. Agora eu venho de carro, gasto 25, 35 minutos, estou aqui.
mas eu quero mudanças rápidas, eu quero mudanças radicais, eu estou na internet, eu quero o meu iFood agora, eu estou com fome, eu não tenho paciência para esperar. E isso tem adoecido a sociedade. A falta de metamorfose, dessa transformação. E aqui, irmãos, eu chego no centro da mensagem, que é o seguinte: a sua transformação, que tem a ver com o que a gente introdução, lembra? A sua transformação, ela é diária. A sua transformação é uma jornada. E você não pode parar. A sua transformação, a sua metamorfose, esse transformar-vos pela renovação da mente, é contínua. Você acha que você veio nesse culto, está tudo resolvido? Não, você precisa voltar. Aí você volta no outro, mas eu preciso voltar. Aí você vem ano após ano na igreja, mas eu preciso voltar. Mas eu li a palavra ontem, mas você precisa ler hoje. As coisas de Deus não é um tanque de gasolina que você enche o tanque do carro para rodar a semana inteira. As coisas de Deus é como o maná. O maná é aquele pão diário que a pessoa tinha que colocar na mochilinha dele todo dia para comer. E se ele resolvesse colocar na mochilinha dele e falar assim, eu vou guardar aqui, vai que Deus não manda amanhã, no outro dia ele acordava embolorado, cheio de bicho. Porque aquela pessoa não confiou em Deus. Isso é o maná. Esse é o transformação. Esse é a transformação pela renovação da sua mente. É uma escada. Ninguém cresce de Deus do dia para a noite, ninguém cai no pecado de dia para a noite. E aí eu vou voltar aqui, os irmãos que vieram de manhã, me perdoem, mas eu preciso repetir isso. É como aquela história, daquele estudo científico do sapo. Você põe um sapo numa água, vamos supor, nossa irmã Cida, você está lá fervendo, né, numa jarra lá, uma água na cozinha. E se você pegar um Buff Schneider, o que é um Buff Schneider, Cida? O sapo cururu, sabe esse sapo aí que você conhece aí? É o nome científico dele, bufo. Você pega um Buff Schneider e põe lá dentro da panela fervendo. O que ele vai fazer? Ele vai saltar, vai fazer uma bagunça na cozinha, vai espalhar a água da panela, porque a água está quente. Mas se você pega um mesmo sapo, põe numa água muito, muito fria, ao ponto de não estar congelada, mas extremamente gelada, ele vai colocar lá e ele vai tentar pular também, porque ela está muito, muito fria. Só que se você pega esse mesmo sapo Cida, coloca na temperatura ambiente, 25, 22 graus, você liga o fogo da panela e começa a cozinhar o sapo. Literalmente ele será morto dentro da panela. Ele não vai pular, ele não vai bagunçar essa cozinha, a panela vai ficar intacta em cima do fogão. Por que disso? Porque ele foi cozido, né? Cozido durante o processo da temperatura ambiente. É assim que a nossa sociedade está. Ela está sendo cozinhada, está sendo cozida pelo mundo. E aos pouquinhos a igreja está sendo cozida. Cozida aos pouquinhos pela internet, pelas coisas do mundo, pela televisão, pelos padrões que nos é apresentado. Quando você vê, a igreja está morta, mas ela não morreu do dia para a noite. Você não morreu do dia para a noite, você foi cozido ao longo dos anos, num processo. Subida de Deus é processo, queda de Deus é processo. E esse ponto aqui eu quero encerrar com uma pequena ilustração. Imagine que vou te fazer uma pergunta honesta. Imagine que você fosse trancado numa casa, sistema Big Brother. Você é trancado dentro de uma casa. Mas é trancado numa casa não só 24 horas por dia, mas 365 dias por ano. E nessa casa as pessoas conversam, interagem entre você e lançam ali ideias. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que você seria influenciado nesses 365 dias do ano, 24 horas por dia, pelo menos em alguns aspectos da sua vida? Você acha que você seria influenciado, sim ou não? Essa casa fechada entre quatro paredes é o seu celular na mão. Essa casa fechada, 24 horas por dia, 365 dias por ano, é a sua televisão, é os seus amigos, é o seu celular. Isso está te moldando, isso está te cozinhando, isso está te moldando para a morte, vamos assim dizer. Mas o que Paulo está nos exortando? Essa metamorfose é diária. Essa metamorfose é um processo de transformação. E o tamanho da jornada não pode te desanimar. Porque nós só estamos vivendo esse contexto social de hoje, por quê? Por que estamos num país tão decadente moralmente? Por que nós estamos num país tão decadente socialmente? Porque essa decadência não foi do dia para a noite, ela é um processo, são anos e anos de formação da mente errada das pessoas.
E essa transformação é uma ordem que exige uma ação. Você não pode ficar parado. Você tem que movimentar-se, você tem que agir, orar, ler a Bíblia, jejuar, ter as práticas espirituais, as disciplinas de amor a Deus, amor ao próximo. Esse é um processo. Irmãos, essa é a aplicação do porquê que a gente tem que renovar nossa mente. E por fim, ele fala desse processo, qual que é o resultado? O resultado é experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai renovar sua mente nesse processo todo para quê? Para ter um resultado final. Eu creio honestamente que você veio aqui por um propósito. Você não veio aqui porque tropeçou, estava passando ali, tropeçou na rua, veio e parou dentro dessa igreja, não. Como o Bruno falou, que o João falou o seguinte: pai, vamos lá na igreja do presbiteriano. Ele tinha um propósito ao vir aqui. O João e o Bruno manifestaram um propósito de estar aqui. A Sonimar está aqui por um propósito. Eu sei que Deus a trouxe aqui também. Eu sei que você está aqui por um propósito essa noite. Mas por que é o propósito? O propósito deveria ser para você ser mais parecido com Jesus. O propósito deveria ser para você ser moldado à imagem de Cristo mais um pouquinho hoje. E por mais, irmãos, que eu clame para que Deus faça um sobrenatural nesse culto, e eu clamo todo dia ali atrás: Deus, move para a gente sair daqui vivificado, move para a gente sair daqui quebrantado, move para a gente sair daqui. Eu clamo, e quando chega no final do culto isso não acontece, eu falo: Deus, será que foi mais um dia que a minha oração não foi respondida? Não. Eu penso assim: mais um dia foi mais uma gota derramada naquelas mentes, mais um dia foi mais uma gota derramada naqueles corações, até a gente formar um oceano de coisas da vontade de Deus. Entende isso? Por mais que eu queria que hoje fosse algo sobrenatural, algo assim, sei lá, entendeu? Espetacular demais, mas Deus está nos moldando a imagem de Cristo nessa transformação, nessa metamorfose diária, para você experimentar a vontade de Deus, e essa vontade é boa. Paulo não dá uma possibilidade, Paulo não dá uma sugestão, ele diz que ela é uma forma assim concreta. É um verbo que diz: ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E essa vontade que a gente está falando, gente, é aquela vontade de Deus revelada em sua palavra, nos seus preceitos. Gente, quando a gente obedece a Deus, e a gente vai experimentar essa vontade de Deus, é o que a gente chama daquelas leis de trânsito. Por que você é livre hoje para dirigir o seu carro? Por que você é livre hoje para andar no trânsito? Porque você obedece às leis de trânsito. Se você passar a desobedecer, você vai ser preso. A sua carteira pode ser presa, você pode ser preso. Você vai perder a liberdade de andar, ir e vir. Mas porque você hoje é livre? Porque você obedece. A obediência a Deus nos traz liberdade. Obedecer a Deus nos leva a caminhar livres. Livres para experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, se a sua vida não tem como esse alvo, você tem que sair dessa estagnação. Tenha paciência de ser renovado dia após dia. E eu encerro literalmente lendo 1 João 2,17, que diz: o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é isso a parábola lá dos 3 porquinhos? Aquela casa a ser construída de tijolo demorou mais tempo, mas ele continuou, ele permaneceu. Aquele cara que quis uma casa de palha, uma casa de madeira, foi embora mais rápido, foi destruída. Quer ter uma vida com Deus santa? Quer experimentar essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e agradável? Permaneça. É uma jornada, não é um dia. É um dia de cada vez, é um dia após o outro. E você está aqui hoje à noite para aumentar esse passo dessa jornada rumo a essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo que foi cantado, pelo que foi pregado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo